Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E o tema que eu trago a vocês hoje é como realizar o cultivo dessas duas plantas ao meu lado, conhecida popularmente como planta de jade, bálsamo de jardim, crassula e muitos outros nomes que vai estar variando dependendo da região que você se encontra. Lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma série de vários outros vídeos que eu estou colocando em sequência aqui no canal Hora da Roça. Inclusive, fica o convite para você assistir, conferir os vídeos anteriores. E aqui no decorrer desse vídeo vocês poderão acompanhar algumas das plantas e alguns dos processos que foram feitos no espaço que eu já vou cultivar essas duas mudas também nessa área, beleza? Lembrando que aqui no canal o que eu costumo fazer antes de realizar o cultivo, onde eu comento um pouco sobre profundidade da cova, as ferramentas a serem utilizadas, a adubação, a terra de mistura, espaçamento entre uma e outra, caso você queira fazer um renque ou várias plantas juntas, como um maciço e tudo mais, eu costumo comentar algumas características botânicas sobre a planta, algumas curiosidades para que você conheça ela um pouco mais e saiba como manejá-la da maneira mais correta possível. Antes de começar a colocar a mão na massa, vamos aprender um pouquinho sobre a planta, beleza? Solta aí! Ela entra na categoria de arbustos tropicais, cactos e suculentas, bem como folhagens, e ela pode atingir uma altura que varia dos 40 centímetros até 1,8 metros de altura, sendo uma planta perene, ou seja, ela vai durar no seu jardim durante um longo período. Essa é uma espécie de suculenta, com uma folhagem e florescimento muito ornamentais, possui origem na África, principalmente na África do Sul, e ela é uma das suculentas mais fáceis de se cultivar. O caule é muito ramificado, verde suculento quando jovem, e vai gradativamente lignificando, adquirindo uma tonalidade mais parda. Os ramos e o caule são robustos, curtos e retorcidos, conferindo à planta um aspecto envelhecido. As folhas são ovaladas a elípticas e ela possui uma bela cor verde. Sob sol pleno, algumas variedades desenvolvem margens avermelhadas, enquanto outras adquirem tonalidades mais amarelas, laranjas ou vermelhas em toda a folha. Ela floresce no inverno e primavera, despontando inflorescências terminais com numerosas flores estreladas, perfumadas de cor branca ou rosa. Essa planta, quando cultivada em vasos, ela torna uma árvore em miniatura, praticamente como um bonsai. No entanto, essa espécie é um tanto difícil modificar a posição dos ramos, que quebram-se com facilidade. Ela pode ornamentar tanto ambientes internos como externos, pois se adapta a uma grande variação de luminosidade. E no jardim ela se adapta muito bem a locais bem drenados, podendo formar renques formais ou informais, topiarias ou grupos com outras plantas. E ela é uma espécie de escolha para jardins de inspiração desértica, combinando com outras suculentas e cactáceas, mas que pode ser colocada no contexto aqui desse vídeo. Essas plantas elas prosperam sob luz solar direta, mas também podem crescer bem em ambientes com sombra parcial, mas certifique-se de que o solo tem uma boa drenagem para evitar o acúmulo de água ao redor das raízes, pois ela é muito sensível ao encharcamento, levando à morte rápida da planta. Em resumo, a crassula ovata é uma suculenta fascinante que se destaca por suas folhas em formato de moedas e a sua capacidade de prosperar com pouca manutenção. Com os cuidados adequados, incluindo irrigação controlada, podas pontuais e a escolha do local ideal no jardim, você terá uma planta de destaque que agregará beleza e singularidade no seu espaço verde. Esse espaço aqui ao fundo, como mencionado no começo do vídeo, é o local que eu estou realizando toda essa transformação, o cultivo de plantas direcionadas para a meia sombra. Isso devido a algumas características, como por exemplo essa árvore atrás de mim, que acaba fazendo uma sombra praticamente que a manhã toda. E como vocês assistiram nas explicações sobre a planta, ela tolera bastante tanto o sol pleno quanto meia sombra, ou seja, ela se adapta muito bem. A diferença é que ela não tolera solos encharcados, ou seja, tanto aqui como aonde você for cultivar, seja em vaso, seja diretamente no solo, é necessário fazer uma boa drenagem para que a planta consiga crescer e se desenvolver vigorosamente, sem muitos problemas. O que eu costumo comentar aqui no canal, que praticamente é via de regra, é que a profundidade da cova ela tem que ser referente ao tamanho do vaso, o tamanho do torrão que a planta se encontra. Por exemplo, se aquele vaso ele tiver mais ou menos ali uns 35 ou 40 centímetros, o ideal é que você aprofunde até chegar ali nos 50 até os 60 centímetros de profundidade. E isso é mais do que suficiente, já que essa planta ela não se aprofunda tanto, mas é só para ela ter um espaço um pouco maior para desenvolvimento. Então, se a sua planta tiver 20 centímetros, tente abrir uma cova de 40. Se for uma muda pequena, essas que vem em saquinho de 10 centímetros, abra uma cova de 20 centímetros, é sempre proporcional para que ela consiga crescer e se estabelecer aí no local. As ferramentas para esse processo será uma simples cavadeira de jardim que você consegue estar encontrando em qualquer casa agropecuária, loja de ferramentas. Outra ferramenta seria um vergalhão de ferro, um ponteiro,
que dependendo da região que você se encontra, ele é essencial para você poder conseguir quebrar o solo compactado. No meu caso, como tá chovendo muito aqui, eu só quis colocar como exemplo para vocês verem, eu praticamente nem vou ter que utilizar. Para o preparo do solo de cultivo, como as covas são grandes e profundas, farei uso dessa carriola para facilitar a mistura da mesma, já que será um grande volume de terra. Como vocês viram na minha situação, as plantas que eu tenho já são grandes, já são adultas, estão nos vasos há muito tempo. Por isso que eu precisei fazer uma cova bem grande, como vocês viram na explicação sobre a cavadeira e tudo mais. Esse balde aqui do lado, ele possui capacidade de 20 litros. E para dar início, estarei colocando um balde e meio desse dentro da carriola, contendo uma terra vegetal que tenha bastante matéria orgânica. Isso, pessoal, é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da planta, já que a matéria orgânica ela vai estar ajudando tanto na drenagem, como ofertando diversos nutrientes extremamente necessários para a planta. Lembrando que ela não é muito exigente, mas é bom você suprir as necessidades dela, lógico, para que ela consiga crescer de maneira rápida e vigorosa, beleza? O próximo procedimento é colocar aproximadamente 1/3 desse balde com areia, podendo ser tanto areia média quanto areia grossa. O motivo disso é estar deixando o solo um pouco mais solto e evitando que ele acabe compactando, principalmente também para que não ocorra problemas de encharcamento, já que a areia vai fazer com que a água ela infiltre de maneira mais fácil. Aqui nesse ponto você pode fazer uma escolha entre utilizar esterco ou adubo mineral, um granulado, aqueles próprios NPKs. Independente de qual desses dois você for utilizar, você tem que estar misturando muito bem para ficar homogêneo, pois se ficar concentrado em uma única parte aqui da mistura, pode queimar a planta. Você pode estar colocando um copinho desses de plástico com o 10-10-10 e um copinho e meio caso você for utilizar o 4-14-8, que ele é um pouquinho mais fraco em relação ao 10-10-10 na parte do nitrogênio, beleza? A primeira coisa é você estar despejando a mistura que foi feita dentro da cova até atingir mais ou menos metade dela ou o suficiente para você poder colocar a muda aqui dentro sem que ela fique muito para fora ou muito para dentro em relação ao nível aqui do chão, ok? Onde está a grama, por exemplo. Agora, com muito cuidado, é só você retirar a planta de dentro do vaso, do recipiente. Se for um saquinho de plástico, você corta ou rasga. E se for um pote, você tenta umedecer as laterais para poder tirar ele sem quebrar o vaso, por exemplo, beleza? Aí você coloca ela aqui dentro com muito cuidado e depois você vai preenchendo as laterais com a mesma mistura que foi feita, pressionando bem para que essa planta ela fique firme no lugar. E obviamente nunca se esqueça de fazer uma boa irrigação logo após o plantio, pois é o momento que ela mais precisa nessa fase de adaptação. Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente esqueci de fazer a finalização do vídeo lá na área, mostrando a planta de jade no espaço certinho, mas os próximos vídeos, que também serão naquele espaço, vocês poderão ver como vai ficar e como elas vão se desenvolver ali naquele ambiente, beleza? Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!